Entendi. Hoje está muito comum, e é um absurdo, esses estelionatários utilizar escritórios de advocacia para cometer crimes absurdos, né? Enfim, isso aí usando o nome, muitas das vezes, né, do advogado, do escritório de advocacia, se passando por eles em relação a processos. Me conta como é que funciona essa estrutura e o que o Ministério Público pode, né, ajudar em resolver essa questão, investigar, como é que funciona isso? Praticamente quase todos os crimes de estelionato pela internet, eles usam, o que alimenta eles são dados. Então o criminoso ele vai conseguir, antes dele tentar aplicar o golpe, ele vai tentar conseguir dados da vítima. Ele vai lá consultar bancos de dados que vazaram, então vazaram do Serasa, vazaram de companhia aérea, vazaram do Facebook, isso tudo está à venda na internet. E não é caro. Com R$ 300 você compra um pacote aí que tem cerca de 100 dados de 100 pessoas diferentes. Então o criminoso ele pega, ele compra esses dados das vítimas, ou então às vezes ele constitui uma pessoa jurídica fraudulenta e usa isso para obter dado das Big Datas, né, do Serasa, do Credilink, e aí ele usa esses dados para aplicar golpe. Com esses dados nossos que estão aí pela internet, eles têm muita informação. Então, eles têm o seu nome, eles têm o seu CPF, eles têm o seu telefone, eles têm algum vínculo, então eles sabem o nome de algum parente seu, ou de alguma pessoa com quem você faz compra, ou de alguma pessoa com quem você viajou. E aí eles usam esses dados como fator para ganhar credibilidade da vítima e conseguir aplicar o golpe. Com os escritórios, o que eles fazem? Eles pegam, fazem consultas nos sites dos tribunais, usando o nome da vítima, os dados da vítima, ou às vezes até o nome do procurador, eles pegam os dados do escritório, vão lá, buscam para ver quem são os clientes, veem se eles têm esses dados, se eles têm como adquirir, ou se eles já tiveram esses dados do cliente, e acionam o cliente como se fosse um escritório. Então, eles criam um perfil falso em algum aplicativo de mensagem, usam o logo do escritório e faz igual eu expliquei com a questão do parente. Ele se faz passar pelo escritório e ele dá muita informação de dados que ele já conseguiu antes. Então, ele ganha credibilidade com a vítima. Aí ele fala, olha, deve ser mesmo do escritório, porque ele sabe muita coisa a meu respeito, sabe coisa a respeito da minha causa. Mas, na verdade, isso é um dado vazado e associado a uma consulta. Os criminosos mais inteligentes fazem essas consultas nos sites do TJ. Então, eles têm muita informação. Eles usam essa informação para enganar as vítimas. É um absurdo, né? É um absurdo que a gente vem vivendo, é uma coisa absurda. Assim, quer queira, quer não, é uma afronta à própria advocacia, né? As instituições como um todo, né? A própria credibilidade da justiça, né? Quando você ataca um escritório, quando você ataca o MP, quando você ataca a Defensoria Pública, enquanto instituição, enquanto parte do mecanismo de aplicação da justiça, você tira a credibilidade do sistema como um todo. Então isso é muito grave, você destrói a reputação de um escritório, você causa prejuízo para vítimas que às vezes tinham a vida dela decidida naquela causa, tinham dinheiro que era fundamental para ela, para resolver uma situação de vida da família. Então você destrói a família, você destrói o escritório, você destrói a credibilidade da justiça, é realmente algo que não pode ser levado como de menor gravidade. Hoje em dia, qualquer criminoso com um WhatsApp, uma base de dados, consegue ficar o dia inteiro aplicando golpe. Tem esses mais elaborados mesmo, os de pirâmides, de criptomoeda, os de estelionato amoroso, que já envolve uma dedicação maior do criminoso, uma inteligência um pouco maior. Mas, infelizmente, a coisa popularizou de um tanto que é muito mais lucrativo, mais simples, menos arriscado para o criminoso ficar o dia inteiro aplicando o golpe no WhatsApp. O criminoso ele funciona muito na lógica do custo-benefício. Então, para que ele vai para a rua se arriscar a ser pego em flagrante, se arriscar a ser identificado pela vítima, ser identificado por testemunha, para bater uma carteira e pegar, sei lá, R$ 100, um cartão que ele não tem a senha? Quando ele pode ficar em casa com esses mesmos R$ 100 que ele investir, ficar o dia inteiro aplicando golpe no WhatsApp, que ele acerta, ele vai tirar R$ 2.000, R$ 10.000. Absurdo, ainda mais com essa mudança de lei agora que é condicionada à representação, não estelionato, a pessoa tem que representar ainda, ou seja, na internet já tem que representar daquele que muitas vezes nem representa nada e o cara cometeu o crime e não dá nada. Isso foi muito importante, doutor, ter levantado isso, porque as pessoas não sabem que o estelionato, inclusive também a invasão de dispositivo informático, invasão de WhatsApp, de Instagram,
são condicionados à representação. Então, a vítima ela tem que dizer expressamente perante uma autoridade que ela representa, que ela quer que seja instaurado um procedimento investigatório e que aquele criminoso seja processado. Então, o que a gente vê na maioria dos casos é ou a vítima sequer registra a ocorrência, ou quando registra a ocorrência, faz só o RED, só faz o BO e acha que aquilo vai virar um procedimento, mas não vai. Se ela não tiver uma representação, se não forem colhidos os dados corretos, vai ficar só no registro da ocorrência que não vai sair dali. Então, em caso de estelionato na internet, qual que é o procedimento que a vítima tem que tomar para justamente ter essa representação? Excelente pergunta. Quando a pessoa sofreu um estelionato na internet, o que a gente recomenda é, primeiro de tudo, não apague dados. A pessoa acha que se ela apagar as mensagens, se ela bloquear o criminoso, vai resolver, não vai. Então, não apagar nada. Não colocar nome na agenda relacionado ao criminoso, faz as capturas, faz os prints de todas as conversas, guarda todas as transferências que a vítima fez, né, os comprovantes de transferência, de Pix, vai até uma delegacia, registra a ocorrência, narra o que foi o golpe, apresenta todos os dados que ela tiver. Então, se ela tiver um número de WhatsApp, apresenta. Se o criminoso deu uma conta de Instagram, apresenta. Se o criminoso mandou um Uber para pegar a chave, por exemplo, no golpe da OLX, fala qual que foi o horário, qual que foi a placa daquele Uber, leva para o delegado a maior quantidade de dados possíveis, pede para que ele faça, né, a preservação desses dados. Então, ele vai fazer a captura lá na delegacia, ele vai oficiar para os provedores das aplicações manterem esses dados, e fala expressamente que quer representar, que quer que seja instaurado um inquérito policial, que quer que aquele criminoso seja processado. Aí sim vai ser dado andamento ao inquérito. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso é importante demais. A maioria da população não conhece isso. Pensa que só fazendo o REDS já resolveu o problema. E não é, né? Não é. O REDS ele vai servir só para a vítima se resguardar, que ela registrou perante uma autoridade aquela ocorrência. Mas se ela não representar e ela não der dados que permitam uma investigação, aquilo não vai sair dali.